Olá a todos vocês. Hoje nós vamos estudar os compostos de coordenação. Eu tenho certeza que nas disciplinas mais básicas, por exemplo, na química geral, vocês já devem ter estudado alguns compostos que são derivados ou que contêm metal na sua composição. E eu tenho certeza também que principalmente foi estudado os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. O que normalmente a gente via lá nas primeiras disciplinas do curso ou na própria química geral é que o metal alcalino ele vai se comportar como um cátion, ou o metal alcalino terroso também se comporta como um cátion, e nós temos a interação desse cátion com o ânion, lá do finalzinho da tabela periódica, para poder gerar cátion e ânion, um composto iônico, e eles vão se ligar através de uma interação eletrostática. Então vocês já conhecem, se eu falar do nitrato de prata, ânion com cátion, repara bem a nomenclatura, nitrato de prata. Eu posso falar nitrato de prata 1 também, se a gente quiser um pouco de preciosismo. O cloreto de titânio, ou cloreto de titânio 2. Hidróxido de sódio, todos os compostos que vocês já viram falar antes. Era um cátion com ânion. Mas e se eu pegar, por exemplo, um ferro como está aí em azulzinho e tentar ligar ele com uma água? O ferro, ele pode ser metálico, está no estado de oxidação zero, ou ele pode ser catiônico, sendo mais 2 ou mais 3. Aqui no caso eu vou dar o exemplo de um ferro mais 3. Só que o ferro, tudo bem, é um cátion. E como é que ele vai se ligar então à molécula neutra? Não é através de uma interação eletrostática como a gente já havia estudado antes. E o tipo de composto formado também não vai ser um sal iônico, como a gente viu antes. A esse tipo de composto nós vamos chamar de composto de coordenação. E dentro dos compostos de coordenação, a gente tem mania de tentar colocar tudo dentro de caixinha para poder qualificar ou quantificar algumas coisas, e a gente acaba falando assim: se são compostos metálicos, pertencem à química inorgânica. Se são compostos de carbono, pertencem à química orgânica. E se eu tivesse, por exemplo, compostos metálicos que estão ligados a moléculas orgânicas, não é nenhum nem outro, a isso nós vamos dar o nome de complexos organometálicos. E é isso que a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Como que essa interação ocorre, como que essa ligação se forma, como dar nome para essas coisas, como enxergar isso espacialmente falando, e nós vamos entender a fórmula, nós vamos entender como escrever esses compostos. Por exemplo, continuando aqui no exemplo que eu tinha falado do ferro, né? Se eu tenho um ferro ligado com água, eu vou pegar o ferro 3, mas poderia ser o ferro 2 também, e eu vou tentar ligar ele com a água, mas não vai ser uma água só, porque ele não vai se ligar a uma água só. Espacialmente falando, esse ferro vai estar ligado a 6 águas, uma por cima, outro por baixo e 4 no plano, como se fosse uma folha de papel aqui. Então eu vou ter 6 moléculas de água ligado a um átomo, a um cátion de ferro 3. E o modo de representar isso vai ser dessa forma. Eu vou colocar entre colchetes a minha estrutura do meu complexo ou do meu composto de coordenação. Do lado de fora, então, eu coloco a carga, que é a carga do meu composto de coordenação, que nesse caso, a água sendo neutra, ela vem do ferro. E a nomenclatura disso, como a gente vai estudar, vão ser 6 águas, hexa, aquo, ferro 3, de alguma coisa. Então nós vamos dar sequência aqui. Eu coloquei essa tabelinha para vocês poderem dar uma olhada. Essa tabela vocês podem olhar nessa bibliografia que eu coloquei aí, que está disponível nos e-books da UFOP. Química Inorgânica Descritiva de Coordenação e Estado Sólido, do Glyn Rogers, de 2017. Vocês podem procurar que tem exatamente essas 3 tabelas que eu vou apresentar agora. Não é bem para a gente decorar essa tabela, tá? Só que a gente vai usar tanto para poder entender como é que se forma o nome de uma espécie de um composto de coordenação ou de um complexo organometálico, que vai ficar um pouco trivial para a gente. Muda pouca coisa. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui para vocês, olha só. Se eu tenho o fluoreto, que vocês já conheciam antes, a nomenclatura dele vai passar a ser fluoro. O brometo é um bromo. O iodeto simplesmente vai virar um iodo. O carbonato, que a gente já conhecia, continua como carbonato, ele já era um ânion.
o nitrato também permanece, o sulfito, que é o SO3 2-, S2O3 2- é o tiosulfato, o sulfato, que a gente já conhece, que é o derivado do ácido sulfúrico, o CO, que é o monóxido de carbono. Só que aqui na química inorgânica, a gente vai estudar como uma espécie que se liga no metal também. Vai se tornar uma espécie super importante para a gente. E só falando que eu não havia falado antes, todas essas espécies que vão se ligar ao metal, eu vou chamá-las genericamente de ligantes. Então eu tenho o elemento central, que é o metal, normalmente é o metal, e o meu respectivo ligante. O ligante monodentado é um ligante que só tem uma forma de se ligar no meu composto central, no meu metal. O ligante bidentado é porque ele vai se ligar através de duas partes desse ligante no meu átomo central. E o ligante polidentado, imagina a minha mão aqui, ó, 5 dedos, ele vai se ligar de diversas regiões diferentes dessa molécula orgânica no meu átomo central. Por isso, então, essa tabela tem aqui ligantes usualmente monodentados e aqui do lado ligante multidentados. Isso não se preocupe porque a gente vai ver com bastante detalhes e vai ficar mais claro com o passar do tempo. Só continuando aqui na questão da nomenclatura, a hidroxila ela vai virar o hidroxo, a amida vai virar amido, o cianeto vai virar o ciano ou isociano, dependendo de como é que ele se liga, porque vai ter duas formas de se ligar. O tiocianato, dependendo de como ele se liga, ele vai virar o isotiocianato. O nitro pode ser o nitrito, a água ganha esse nome especial de aqua, a amina, lá a nomenclatura da química orgânica, que era a amônia, né? Vai virar amino, metilamino, trifenilfosfino, trifenilarsino, o gás nitrogênio vai virar dinitrogênio, o gás oxigênio vai virar dioxigênio, o gás óxido de nitrogênio vai virar o nitrosil, o etileno permanece como etileno, piridino, e aqui nós temos etileno diamino, acetilacetonato. Repara que esses compostos maiores aqui, eles estão abreviados. Então, não necessariamente na hora que a gente for fazer a nomenclatura dessas espécies, eu vou ter que escrever o nome por extenso completo. Então, se eu tenho um etileno diamino, eu não preciso escrever etileno diamino na minha fórmula molecular. Eu vou abreviar com parênteses e o EN. O acetilacetonato, entre parênteses ACAC. O oxalato, OX. O glicinato, o GLI. Dietileno triamina, DIEN. Nitrilotriacetato, NTA. E o etileno diamino tetraacetato, que vocês vão ver muito no curso de vocês, é o EDTA. Não se preocupa com essa nomenclatura também mais complexa, porque a gente não vai... Os mais complexos, eles vão estar para vocês poderem consultar. Os mais simples, que é o EDTA, que vai aparecer muito no curso, o ACAC, o etileno diamino, o oxalato, isso a gente acaba decorando de tanto usar, tá? Então eu tenho aqui algumas regrinhas de nomenclatura, como eu já havia falado para vocês, né? Então esses ligantes aniônicos aqui terminam em O. Fluoro, cloro, bromo, iodo, óxido, nitro, nitrito, nitrato, carbonato, oxalato e por aí vai. Consultem depois no livro, tá? E os ligantes neutros que também terminam em O. O gás etileno, o etileno diamino, trifenilfosfino, metilamino. E os 4 ligantes neutros que têm nomes especiais. Esses nomes especiais a gente vai ter que decorar, tá? Então a água vira aqua. A amônia, amino. A carbonila ou monóxido de carbono vira carbonil. E o óxido de nitrogênio vai virar o nitrosil. E os ligantes catiônicos terminam em ió. Então isso aqui é o hidrazínio. Ligantes ambidentados, quando tem mais de uma fórmula de se ligar, eles vão usar os nomes especiais para as duas formas. Por exemplo, nitro se ele vai se coordenar de uma forma e nitrito se ele se coordena de outra forma. No caso do SCN, que é conhecido como tiocianato, se ele se liga pelo S, nós vamos chamar de S-tiocianato. Se ele se liga pelo N, de N-tiocianato. Porque existem duas formas desse ânion interagir com o meu
minha espécie metálica. E dependendo de como ele vai se ligar, ele vai assumir um nome diferente e as propriedades dessa substância também vão ser diferentes, tá? Essas reações entre o metal positivo e o ânion nada mais são do que reações ácido e base. A química, eu acho que ela pode ser resumida toda em reações de ácido e base de Lewis, por exemplo. Está tudo englobado ali dentro, exceto as reações pericíclicas que vocês devem estudar na química orgânica mais avançada. O resto, tudo, nada mais é do que alguém com pouco elétron procurando alguém que tem muito elétron. Então, como essas espécies, por exemplo, o tiocianato e o nitrito, eu tenho o enxofre, que ele tem elétrons disponíveis, o oxigênio, que tem elétrons disponíveis, o nitrogênio, que também tem elétrons disponíveis, por isso que faz com que o ligante possa se ligar ou interagir de um jeito ou de outro jeito. E por último, a gente vai ver os ligantes que estão em ponte, que é quando eu tenho um ligante no meio, ele servindo de ponte entre duas espécies. E a essa nomenclatura nós vamos dar a letra grega de Mi, como eu vou mostrar para vocês. Como que nós vamos fazer então? São regrinhas básicas que estão lá no livro do Rodgers para vocês poderem consultar. Primeiro nós vamos dar o nome para o ânion e depois para o cátion. Da mesma forma como a gente fazia antes, cloreto de sódio, hidróxido de potássio. Depois eu vou listar os ligantes de forma alfabética, tá? Pelo português, na hora de eu dar o nome. Quando tem vários ligantes diferentes, eu ponho por ordem alfabética. Os prefixos 2, 3, 4, 5 ou 6, eu vou usar o prefixo di, tri, tetra, penta e hexa, para todos os ligantes monoatômicos, ligantes poliatômicos com nomes curtos, ligantes neutros com nomes especiais. Quando eu já tenho, por exemplo, um etileno diamina, para não confundir e não usar, forem 2 etilenos de aminas, para não ficar um dietileno de amina, eu vou colocar um bisetileno de amina, porque o dietileno de amina já é outra substância, entendeu? Então, quando eu tenho alguns nomes com prefixos que já tem di ou tri na composição deles, eu vou trocar para bis, tris, tetraquis, pentaquis e hexaquis, com ligantes neutros sem nomes especiais ou ligantes iônicos com nomes particularmente longos. E quando o ânion for complexo, eu vou adicionar o ato no final, para poder diferenciar ele do cátion tradicional. Então, por exemplo, o cobre vai ficar o cuprato, porque ele veio do latim. O ouro veio do aurum, aurato, que é o que está lá na tabela periódica AU. A prata, argentato, e assim respectivamente. E por fim eu vou colocar o estado de oxidação em algarismos romanos, entre parênteses, no finalzinho da nomenclatura do metal. Então vamos só ver alguns exemplos. Eu vou começar pelo ânion. Repara que o cátion está todo entre colchetes e o ânion está do lado de fora desses colchetes. Então, começando pelo ânion, eu tenho nitrato. O nitrato de alguma coisa é o nitrato de... Como eu tenho 5 amônias, eu tenho cloreto, cloro e amônia. A amônia vai virar amino e o cloreto vira cloro. Entre o amino e o cloro, o A vem primeiro. Como são 5 aminos, então vão ser pentaamino, é um cloro só, então não põe prefixo nenhum, cloro. O metal que sobrou é o cromo. E como que eu vou saber que essa carga aqui é 3? Por quê? O nitrato, vocês têm que saber que a carga é -1. Lembra que o nitrato vem do HNO3. Então, quando eu tiro o H, o NO3 vai ficar com a carga negativa. Uma carga negativa. Como eu tenho 2 cargas negativas aqui, porque são 2 nitratos, e o cloreto também é um ânion com uma carga, então o cromo ele tem que ter a carga balanceada com a amônia, que tem carga 0, 1 cloreto e 2 nitratos. 3 negativos para os ânions, 3 positivo para o cátion. Então o cromo vai ficar com a carga 3. A nomenclatura do meu complexo como um todo é nitrato de pentaminoclorocromo 3. Às vezes vocês vão ver escrito pentaamino com 2 As, tá? Aí o PAC normalmente recomenda que quando eu tenho duplicidade de vogal, eu contraia e fique com uma só. Então ciclooctano vira ciclooctano com um O só,
pentaamino vira pentamino, tá? Vamos olhar esse exemplo aqui. O trans a gente, por enquanto, não sabe o que é. Então, vamos usar ele do jeito que está aqui. Vamos colocar trans. O ânion que está aqui é o cloreto. Nós vamos manter o nome dele. O que está aqui dentro é o cloro, etileno de amino e o nitro. Aí o C, E e N. Tá usando até na mesma ordem aqui, ó. Como que está dentro do colchete já faz parte desse meu composto de coordenação, e olhando naquela tabelinha, o cloreto aqui vira cloro, etileno de amino eu tenho 2, então não vou usar dietileno de amino porque isso já é outra substância. Eu vou usar um bis, que significa 2 também, etileno de amino e um nitro aqui. E cobalto, que é o que sobrou. A carga dele, eu vou ter o cloreto aqui externo é -1, o nitro também é -1, etileno de amino é neutro e o cloro que está internamente é -1. Então eu tenho -3. Como o complexo ele é neutro, então eu vou ter que colocar o cobalto como cobalto 3. Aí o nome da substância, transcloreto de cloro bisetileno de amino nitrocobalto 3. Olha esse outro exemplo aqui. O ânion, no caso, está entre colchete, então o meu composto de coordenação é o próprio ânion. Eu vou ter 5 fluoretos, só que, olhando pela tabelinha, é um pentafluoro antimônio, que é o SB aqui, ó. Só que o antimônio, isso aqui tudo tá negativo. Então é um pentafluoro antimoniato, porque é o ânion de potássio. Então essa é a diferença de quando eu coloco o meu metal, ele corresponde à parte catiônica do meu composto de coordenação, ou quando o meu metal corresponde à parte aniônica do meu composto de coordenação. Como que a gente vai montar os meus complexos, esses compostos de coordenação, esses complexos organometálicos? Novamente, a gente vai ter que partir de algumas regrinhas aqui, tá? E como a estrutura deles é um pouquinho diferente daquilo que a gente já tinha visto lá na química geral, agora a gente vai ter muito mais complexos octaédricos do que antes. Antes vocês viram muito tetraédrico, linear, angular. Aqui o negócio vai um pouco mais para o quadrático plano, para o octaédrico. Então nós vamos atribuir ao centro metálico o número de oxidação positivo, pequeno ou zero. Como que a gente vai saber qual que vai ser esse estado de oxidação? A gente vai ter que ver pelos contra-íons do meu complexo, como eu tinha feito antes. Eu vou, por exemplo, adicionar ou subtrair elétron de acordo com a carga total do complexo. Então, se o complexo tem carga negativa, é porque alguma coisa ganhou elétron. Se tem carga positiva, alguma coisa perdeu elétrons. Como que a gente vai dar nomes ou como que a gente vai montar o meu composto de coordenação, o meu complexo? Bom, primeiro, como esses elementos que a gente vai trabalhar agora estão no meio da tabela periódica, são os elementos de transição externa, e eles são bem volumosos, eles têm na camada de valência o orbital D, então cabem muito mais elétrons do que a gente já estava estudando antes, ou que a química orgânica estuda também. Então, normalmente, esses elementos metálicos cabem 18 elétrons e, quando for complexos quadrados planares, 16 elétrons. Como que a gente vai saber quantos elétrons a gente vai colocar, quantos ligantes, geometria, nomenclatura, enfim, tudo tem regrinhas e são regras simples. Cada ligante vai doar um número específico de elétrons. Quantos? A gente vai ver numa tabelinha também. Cada ligação metal-metal, ela contribui com um elétron para o meu composto como um todo. E uma outra coisa que a gente vai estudar, que é novo para vocês também, é essa apticidade aqui, ó. Apticidade, que vai ser o Mi ou o Eta, ele vai descrever o modo de ligação nos complexos organometálicos. Dependendo de como espacialmente o ligante vai estar coordenado ou ligado na espécie metálica, ele vai ter uma apticidade diferente. E essa apticidade pode ser relacionada ao Mi ou ao Eta, como a gente vai ver. E como é que a gente vai saber quantos elétrons vão ter cada metal para a gente poder completar o meu complexo e ver se está faltando ou está sobrando ligante? Vocês pegam uma tabela periódica comum, esses elementos aqui do meio, que são os elementos de transição externa, vocês vão ver que ou eles vão ter numerado aqui na coluna como 3, 4, 5, 6, 7 até o 12, ou vão estar como 1B, 2B, 3B, 4B e por aí vai.
Aí depende da sua tabela periódica, não vai fazer diferença não, tá? Mas o que a gente vai ter que saber é que os elementos, quando eles estão aqui, olha só, no seu estado de oxidação zero, eles vão ter esse númerozinho aqui de elétrons no orbital D. Então o escândio zero, ele tem 3 elétrons. O titânio zero tem 4 elétrons. O vanádio zero, 5 elétrons. Vamos pegar de exemplo aqui o ferro zero tem 8 elétrons. O ferro 3, que a gente vai ver bastante, é igual a 8 elétrons menos 3. Então o ferro vai ter 5 elétrons. Se for um ferro 2, vão ser os 8 elétrons menos os 2 elétrons aqui. Ferro vai ter 6 elétrons. O zinco 0 aqui vai ter 12 elétrons. O zinco 2+, vai ter 10 elétrons. Tá vendo como que é simples? Basta eu olhar por aqui, ver qual que é a numeração da minha coluna, e essa numeração é equivalente a quantos elétrons o meu orbital D tem. Só que isso vai ser extremamente importante para a gente montar os nossos complexos e para a gente dar nome para os complexos. A gente começa com complexos muito simples e pode chegar em complexos absurdamente complexos, né? Fica a brincadeira da palavra aí, mas é, por exemplo, uma espécie muito conhecida, um composto de coordenação muito conhecido, é a cisplatina. Por que ela tem esse nome a gente vai ver daqui a pouco, mas ela tem uma importância absurdamente grande porque ela, quando está no meio biológico, ela perde esse cloro que está aqui, vai perder os 2 cloros na verdade, e ela vai interagir com o enxofre do pedaço do nosso DNA. E quando ele interage com o enxofre, ela acaba impedindo que haja replicação, principalmente de células tumorais. Então, complexos organometálicos, compostos de coordenação, têm aplicações desde a microeletrônica, a área do magnetismo, a pigmentos metálicos, até a área biológica tem uma importância absurdamente grande. E isso a gente vai ver principalmente quando vocês forem apresentar os trabalhos da disciplina no final do semestre. Quando eu tenho um metal ligado diretamente a um ligante, por exemplo, da forma com que está ligada a essa carbonila aqui, ou carbonil, eu vou falar que esse tipo de ligação aqui é um Mi1, tá? Relacionado com a apticidade que eu tinha falado para vocês. Se eu tenho, por exemplo, esse metal e esse outro metal compartilhando essa mesma carbonila aqui, repara que essa carbonila está em ponte, né? Ponte porque ela se liga a um metal com um pedaço do orbital dela e ao outro metal com outro pedaço do orbital. Nesse caso, a apticidade eu vou chamar de Mi2. E quando eu tenho, por exemplo, isso que é mais confuso aqui, o que eu tenho um metal ligado no outro metal, ligado no outro metal, ligado a um ligante comum aqui, eu vou chamar de Mi3, que é um outro nome que a gente tem para poder falar de cluster. Cluster em inglês é uma palavra que significa um cacho. Então, quando eu tenho esses metais ligados de diversas formas diferentes, bem embolado ali, por exemplo, eu vou falar que ele é um Mi3 e eu vou chamar de clusters metálicos. Nesse outro exemplo aqui de apticidade, eu tenho esse metal ligado especificamente a uma posição única dessa molécula orgânica aqui. Se ele está ligado diretamente aqui, eu vou falar que a apticidade é eta 1. Agora, se ele consegue se ligar diretamente aos 3 átomos de carbono aqui ao mesmo tempo, eu vou falar que é um eta 3. Então, por exemplo, se eu tenho um metal ligado a esse ligante aqui, que nada mais é do que o gás etileno, só que o metal está ligado a 2 posições ao mesmo tempo dessa molécula aqui. Então ele se liga aqui em cima e se liga aqui embaixo. Ao mesmo tempo, eu vou falar que a apticidade é um eta 2. E nesse caso aqui, que eu tenho o metal se ligando a 5 posições ao mesmo tempo dessa minha molécula orgânica, pensa que ela está no plano assim, eu tenho o metal aqui embaixo e ela está ligando ao mesmo tempo nessas 5 posições da molécula orgânica aqui em cima. Como ele está se ligando a 5 posições de uma vez, eu vou falar que a minha apticidade é o eta 5. Daí acho que vocês entendem aqui no caso quando eu quis dizer que ele pode ser o eta 1, que está ligado a uma única posição, ou ao eta 3, caso ele esteja ligado aos 3 átomos de carbono ao mesmo tempo, porque é possível. Os metais eles conseguem se ligar com essa variedade de formas diferentes, porque o orbital D tem formatos que permitem que isso ocorra, que os orbitais P e o orbital S, que a gente já havia estudado antes,
não têm esse formato, não têm energia e não conseguem se ligar dessa forma. Por isso que os metais, principalmente os metais de transição externa, que é o que a gente vai estudar mais, são tão importantes falando. A gente associa a química orgânica a coisas biológicas, mas vocês vão ver que a química inorgânica tem uma aplicação na biologia também, nos compostos vivos, absurdamente grande. Se não fosse compostos metálicos, nem sequer existiria a vida. Eu tenho outra tabelinha aqui para vocês, então, dizendo o nome, aqui está em inglês, tá? Mas a gente vai usar isso aqui em português e não tem muita diferença. A fórmula desses ligantes, a abreviação desses ligantes, qual que é o átomo que vai se ligar à minha espécie metálica e quantos elétrons cada um desses ligantes consegue doar para a minha espécie metálica. Essa tabelinha vocês podem encontrar em qualquer livro de química inorgânica, no livro do Atkiss, que está disponível como e-book para vocês, tem, no livro do Weller também tem disponível, ou no livro da Rosenbaum também tem disponível para vocês, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, mais ligantes com a nomenclatura desses ligantes, a abreviação desses ligantes, os átomos que vão doar densidade eletrônica para o elemento metálico e quantos elétrons vão doar. Se alguém tiver o livro do Haroldo também, eu acho que é bastante interessante estudar por ele, embora tenha alguns errinhos, mas é um livro muito simples de entender, então não vai dificultar para vocês, tá? A última tabelinha também eu não vou ficar passando tabelas para vocês, eu prefiro que vocês consultem lá nos livros depois, tá? E para poder encerrar, eu vou mostrar alguns tipos de como é que pode haver essa coordenação dessas espécies orgânicas com esses metais. Por exemplo, a gente já sabe dar nome, né? Nesse composto organometálico, por quê? É um metal, é um composto de coordenação, né? E ele tá ligado com moléculas orgânicas. Como que eu vou dar nome para esse composto, por exemplo, aqui, em que a gente já viu, é um composto de coordenação e por ele estar ligado a moléculas orgânicas, também é um composto organometálico. A gente tem 2 átomos de cloro aqui, então vão ser dicloro. Esse composto aqui, essa molécula orgânica, vocês vão consultar na tabelinha, chama ciclopentadienilo. Ciclo, porque é um ciclo. Penta, porque tem 5 átomos de carbono. Dieno, porque vocês vão ver na química orgânica, é porque tem 2 pedaços da molécula que tem 2 ligações duplas. E dienilo, porque é um grupo ele é um cátion. E dienilo, porque ele é um ânion. E pela tabelinha da química, pela tabelinha de nomenclatura, a gente viu que vai ficar no masculino ciclopentadienilo. Então, são 2 ciclopentadienilos, vai ser bis ou diciclopentadienilo dicloro vanádio. Isso aqui tem a carga -1, esse tem a carga -1, carga -1, carga -1, vanádio 4 positivo. E só como exemplo ilustrativo eu coloquei esse complexo aqui, que é extremamente importante como antitumoral, cardiolite. E ele é a base de tecnécio, normalmente utilizado então para compostos de radioquímica, radioterapia. Vocês vão ver com mais detalhes para o pessoal da farmácia que vai apresentar esse trabalho depois. Eu tenho o oxalato de sério 3, o tecnécio hexametazimo, na verdade, né, em português. São complexos que eu coloquei apenas a título ilustrativo e que servem como marcadores radioopacos para quem faz radioterapia, para tratamentos com raio-x, e enfim, tem absurdamente grande quantidade de aplicações biológicas. Isso a gente vai ver com o passar do tempo na nossa disciplina.